Caros amigos, inauguramos hoje a nossa série Diálogos Adistópicos, na qual realizaremos bate-papos, conversas com convidados sobre temas que se relacionam com a proposta da distopia, ou seja, a mensagem da contra-desesperança, do bem sem rótulos, do sonhar possível. Queria inicialmente agradecer, Mauro, pela sua gentil presença e peço então que você se apresente e profira as suas palavras iniciais. Luiz, eu que agradeço pelo convite. Obrigado. É um prazer estar aqui para a gente conversar sobre esse assunto que nos reuniu, na verdade, né? Eu sou Mauro Araújo, eu profissionalmente sou médico e atualmente eu atuo numa casa espírita no Rio de Janeiro, no Rio Governador, e atualmente eu ocupo o cargo de presidente dessa casa espírita, né? E atuo lá em diversas áreas, em especial na área doutrinária da casa. Bom, a nossa dinâmica vai ser baseada em uma conversa, né? Nós vamos fazer algumas perguntas sobre o nosso tema e vamos aí desenvolver o tema através de um bate-papo mesmo bem descontraído. Nós hoje vamos inaugurar então essa série dos diálogos adistópicos e o tema que vai abrir é o que é o Espiritismo. E aí, Mauro, o que é o Espiritismo? O Espiritismo é uma filosofia de consequências morais, né? Ela foi considerada pelo seu fundador, digamos assim, Allan Kardec, a princípio, como uma filosofia e uma ciência, e só posteriormente Kardec acabou, de vários meios, considerando o Espiritismo uma religião. Mas, inicialmente, Kardec, a gente vai poder falar mais dele depois, considerava o Espiritismo como uma filosofia de base científica e consequências morais. Tanto que Kardec, em vários de seus escritos, ele comenta de uma forma muito interessante que não haveria nenhum problema do indivíduo se dizer, por exemplo, evangélico espírita, católico espírita, muçulmano espírita. As coisas não seriam incompatíveis, porque o que está na base do espiritismo, da doutrina espírita, não seria incompatível com nenhuma religião, nenhuma outra religião. Depois, Kardec elabora mais esse pensamento, anos depois dos seus escritos, em que ele considera que a doutrina pode ser considerada uma religião nesse sentido mais amplo de fazer essa religação das pessoas, dos seres com o divino, com a divindade. Então, nesse sentido amplo, a doutrina espírita seria religião, mas a princípio ela é uma filosofia, uma corrente de pensamento baseada em questões que Kardec disse científicas, uma vez que se basearam em observações de fatos. Bom, você falou aí dessa figura, né, dessa personagem aí que é Kardec, né, que você falou, Kardec. Você poderia falar um pouco mais quem é Kardec? Então, Kardec, na verdade, é um pseudônimo, né? Não era o nome dele. Allan Kardec foi o pseudônimo que um professor francês do século XIX, chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, escolheu quando começou a fazer os seus estudos e seus escritos sobre os fenômenos espíritas. Ele era um professor que já tinha vários escritos, várias obras sobre educação naquela época, e era uma pessoa conhecida no meio acadêmico. E escreveu gramáticas. Kardec era uma pessoa muito letrada e ele tinha um conhecimento acadêmico muito extenso. Quando ele se dedicou ao estudo dos fenômenos espíritas, foi o desejo dele fazer com que as pessoas não confundissem o professor Rivaio com essa pessoa que estava entrando por outra seara, por outra corrente de conhecimento, outra corrente de pensamento, ou seja, que as pessoas não fossem levadas a ler sobre as suas obras sobre o Espiritismo só porque era o Rivail que estava dizendo, o Rivail, já que ele já era conhecido antes. Então ele resolveu adotar um pseudônimo, Allan Kardec, que, segundo consta, teria sido o nome que ele teria tido em uma de suas existências precedentes. Ou seja, o Espiritismo fala da reencarnação. Então, em uma encarnação anterior, Rivail teria tido esse nome de Allan Kardec, e ele adota esse nome para assinar
as suas obras espíritas a partir daí, né? Ele se distancia da figura do professor e acaba tomando esse pseudônimo para que ele possa escrever as obras espíritas e para que uma coisa não se confunda com a outra. Esse Allan Kardec, né, o professor Rivaio, que você falou, a gente poderia dizer que ele é um fundador do Espiritismo, um criador do Espiritismo. Como é que fica essa figura aí diante desse pensamento novo? Ele é a pessoa que, digamos assim, ele é um organizador do espiritismo, porque a partir do contato com os fenômenos espíritas, a gente pode falar mais deles depois também, o que Kardec fez foi estudar esses fenômenos. Ele foi um sujeito que teve um estalo num determinado momento, observando as coisas que aconteciam. Ele de repente pensou: peraí, deve ter alguma coisa por trás desse negócio todo, alguma coisa estranha está acontecendo e deve ter alguma coisa que nos diga alguma coisa a mais. Então, ele começou a se dedicar metodicamente ao estudo desses fenômenos que estavam acontecendo no século XIX, e a gente usa uma palavra dentro do Espiritismo dizendo que Kardec é o codificador, ou seja, ele criou esse código, ele organizou essa filosofia baseado nos ensinos que ele recebeu dos espíritos, a partir da observação dos fenômenos espíritas. Então, sim, ele seria um fundador. A gente pode dizer melhor que ele seria um organizador, ou, como a gente diz dentro da doutrina, um codificador. As obras são de Kardec, mas ele sempre se coloca numa posição assim: olha, isso daqui é meu, eu estou escrevendo, eu estou publicando, mas o ensinamento não é meu. Isso aqui não é criação minha, isso aqui foi coletado, foi angariado através das várias comunicações que foram recebidas através dos fenômenos espíritas. Então, Kardec nasceu em 1804, faleceu em 1869, e é interessante ver que Kardec só começou a ter contato com esses fenômenos espíritas lá pelo ano de 1854, 55. Kardec já era uma pessoa de meia idade, né? Então, nos últimos anos da vida dele, os últimos 12, 13, 14 anos, foi que Kardec se dedicou efetivamente a esse estudo e escreveu muita coisa, né, que compõe o que a gente chama da doutrina espírita hoje. Você falou muito aí da questão da obra, né, que ele escreveu, né, ou seja, de uma produção literária a partir de fenômenos que ele identifica, como você disse, em uma determinada etapa já madura da vida, e aí ele lança um olhar de tentar entender o que é isso. Você poderia dar alguns exemplos assim de que obras são essas, né, o que constitui aí esse alicerce aí do Espiritismo? As obras é, mais conhecidas da doutrina espírita são cinco em especial. O Livro dos Espíritos, que é a obra inicial de Kardec, que faz um grande resumo da doutrina espírita em vários aspectos que ela tem. Depois Kardec escreveu o Livro dos Médiuns, depois ele escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e, por fim, a Gênese. Mas no meio disso tudo, Kardec tem vários outros escritos, obras menores que ele escreveu para divulgar a doutrina. Então você tem, por exemplo, uma coisa que foi o embrião do Livro dos Médiuns, chamado Instruções Práticas sobre Manifestações Espíritas, um livrinho pequeno que ele falava sobre a questão do fenômeno espírita, da comunicação mediúnica, ou seja, disso que a doutrina espírita identifica como uma possibilidade dos espíritos desencarnados, né, que estão fora do corpo, poderem se comunicar conosco que estamos encarnados e que um dia desencarnaremos. A doutrina espírita acredita, né, sabe da realidade dos espíritos. Então ele escreve várias pequenas obras que não foram continuadas, não foram reeditadas, porque outras obras foram escritas depois. Então, Instruções Práticas sobre Manifestações Espíritas, por exemplo, é uma delas, O Principiante Espírita, uma obra que ele escreve como uma obra assim, depois do Livro dos Espíritos, para tornar ainda mais fácil o acesso das pessoas à doutrina, chamado o que é o Espiritismo. E ao longo de todos esses anos, esses 14, 13, 14 anos que Kardec se dedicou, a partir o Livro dos Espíritos, a edição original dele é em 1857, mas a partir de 1858, Kardec começa a publicar mensalmente uma revista, que ele chamou de Revista Espírita, em que ele escreve artigos, em que pessoas mandam relatos para ele, pessoas mandam assim:
comentários de casos. Ah, aconteceu um negócio diferente aqui, não sei onde. O que você acha disso? Ele vai, comenta, ele analisa à luz do conhecimento que ele ia aprimorando ao longo ali da elaboração da doutrina. Então, Kardec escreveu bastante coisa mesmo. E assim, numa época sem internet, sem computador, era tudo na mão, né? Ele Uhum. publicava uma revista mensal e ainda teve tempo e energia para publicar todas essas obras ao longo desses anos, né? Então foi um trabalho bem, bem longo aí. Se a gente pensar bem, a Revista Espírita, né? De 58 até 69, quando ele desencarna, são aí 11 anos de publicação mensal de uma revista que tem bastante material. Então, foi uma obra literária, né? Escritos bastante extensos que ele fez. A gente considerando aqui, né, um público que possa acessar o canal e que não tenha um conhecimento assim da doutrina espírita, qual a obra ou as obras que você indicaria como sendo aquelas mais adequadas para se tomar um primeiro contato com o espiritismo? Uhum. Então, acho que a pessoa começar, por exemplo, pelo o que é o Espiritismo, é uma obra bastante interessante, porque é, Kardec, no começo dessa obra, ele elabora como se fossem alguns diálogos com pessoas que vão questionando o conhecimento que a doutrina espírita vinha trazendo na época. Então, são três diálogos: é o diálogo com o crítico, com o cético e com o padre. E Kardec vai elaborando ali argumentos, falando da doutrina e demonstrando ali, ou pelo menos procurando demonstrar, trocando ideias com pessoas que teriam essas posições, né? Um indivíduo que é cético em relação ao fenômeno, um que é crítico, outro que seria supostamente um padre. Esses diálogos, evidentemente, foram elaborados por Kardec, não são diálogos reais, mas que vai colocando o modo de pensamento de cada um, contrapondo ou esclarecendo o modo como a doutrina vê. E numa segunda parte do livro, Kardec elabora mesmo pontos principais ali da doutrina espírita. Então, o que é o Espiritismo, para se começar, é um livro menorzinho, para se começar a entender a doutrina espírita, é muito interessante. E depois, quem quiser continuar nessa, nessa tarefa, né, de conhecer o Espiritismo, depois lê o Livro dos Espíritos, que é um livro mais alentado, digamos assim, ele é maior, mas ele é uma leitura agradável porque ele é um esquema de perguntas e respostas. Então, Kardec faz a pergunta e tem uma resposta dos espíritos, esclarecendo diversas situações, né? Que vão, às vezes, ao encontro da religião mais tradicional, outras vezes não, outras vezes vão de encontro à religião tradicional, ou seja, mostrando determinadas visões que não são tão juntas assim com a religião como a gente entende. O- Essa palavra espiritismo, muitas vezes, né, para algumas pessoas que não estejam muito familiarizadas, ela pode gerar uma certa confusão com outro termo que também é muito utilizado, que é espiritualismo. Você poderia fazer alguma distinção aí, mas meramente para a gente realmente poder pensar, né? Qual a diferença de espiritismo para espiritualismo? Então, isso é bem legal, porque o próprio Kardec fala disso logo no começo das suas obras lá. Não sei, quem se interessar pelo Livro dos Espíritos, por exemplo, na sua página de rosto, Kardec tasca lá, né? O Livro dos Espíritos, e embaixo ele já coloca doutrina espiritualista, né? Em que Kardec argumenta, logo no comecinho lá, o Livro dos Espíritos tem uma parte interessante que é a introdução dele, a introdução ao estudo da doutrina, em que ele coloca, espiritualista é todo aquele que acredita que existe alguma coisa além da matéria. Então, se o indivíduo acredita em algum tipo de sobrevivência, se o indivíduo acredita que quando morrer não acaba, então essa pessoa é espiritualista. Então, por exemplo, né, católicos são espiritualistas, protestantes, evangélicos são espiritualistas, os hindus são espiritualistas, os budistas também o são, e por aí prossegue. Mas a doutrina espírita, como ela tem uma visão mais específica sobre a questão da sobrevivência e vai trazendo outros conceitos, Kardec resolveu por bem cunhar um termo novo. Então, espiritualista é todo aquele que acredita em alguma coisa além da matéria, que não acaba tudo aqui. Mas a doutrina espírita apresenta alguns pontos em particular
que são diferentes de outras doutrinas espiritualistas. Portanto, nós resolvemos, segundo ele, criar esse termo novo, que é o Espiritismo ou doutrina espírita, e aqueles que se interessarem pela doutrina espírita ou forem seus profitentes, seguidores, conforme queiramos dizer, são os espíritas ou então os espiritistas, um termo que Kardec propôs também. Né? Então, essa é a diferença. Qualquer alguém que tem uma visão em que se veja que existe alguma coisa além da matéria é espiritualista, mas aquele que é, se identifica com os pontos que a doutrina espírita traz, esse seria, né, seria denominado espírita. Que pontos seriam esses? Só para a gente fazer botar isso, né, para as pessoas que eventualmente vão nos ouvir. Então, o Espiritismo acredita em Deus, né? Sabemos que Deus é o Criador do universo. Acredita na pré-existência, na encarnação e na sobrevivência dos espíritos. A doutrina espírita fala também da reencarnação, fala da possibilidade de a comunicação desses que são desencarnados, né, que estão ao nosso redor, se comunicarem conosco através desse fenômeno que a gente denomina da mediunidade. E, por fim, acredita na existência de vários mundos, que a nossa vida não acontece só aqui no nosso planeta, e acontece em vários outros planetas. Então, Deus, além de ser o criador do nosso mundo, é o criador do universo, e a humanidade se compõe não só do que a gente tem aqui, dos nossos 8 bilhões de encarnados, mas de um número grande de desencarnados que está aqui ao nosso redor, e além de todos os encarnados e desencarnados em milhões, enfim, infinitos planetas e pelo universo, né? Então, a doutrina espírita, num resumo muito pobre que eu posso fazer assim, de acordo com as minhas capacidades, seriam esses pontos que a doutrina espírita traz para nós. Você, no início aí da fala, você apresentou essa relação do espiritismo com um pensamento científico, até provavelmente pela época em que a doutrina surge, né, o século XIX, o século da ciência, e com a filosofia e com a religião. Você agora apresentou aí os pontos que fundamentam a doutrina, os principais pontos, né? Você falou de Deus, do espírito, da reencarnação. Mas aí eu te perguntaria assim, num mundo em que já tem tanta corrente espiritualista, né, vamos dizer assim, tantas religiões e tudo, o espiritismo ele surge com que propósito, né? Não vou nem usar o objetivo, porque o propósito traz algo maior. Qual o propósito da doutrina espírita? Um propósito maior da doutrina espírita é fazer com que a gente se veja como espírito. Esse é o maior propósito. Que a gente reconheça que a nossa existência, na verdade, que nós somos seres espirituais e que nós que estamos aqui agora encarnados, né, vivos, podemos dizer assim, isso é uma coisa transitória. Então, o que a doutrina espírita faz mais por nós não é tanto a gente conhecer a doutrina espírita para virar espírita, né? Isso pode ser ou não uma consequência, mas o principal ponto mesmo da doutrina espírita é ajudar a gente a se reconhecer como espírito que a gente é, como um ser imortal que foi criado e que vai seguir por diversas existências. E é interessante isso porque não é só um fato, uma coisa a mais, é que isso, na verdade, gera consequências para o nosso modo de ver a vida, gera consequências para o modo como a gente deveria se comportar hoje, o que a gente pode fazer. Então, acho que o objetivo maior da doutrina espírita é fazer com que a gente entenda que nós somos espíritos. Esse é o maior objetivo. E as consequências, evidentemente, é que isso leva, né? Mas esse ponto fundamental é isso, a gente se reconhecer como um ser espiritual. E aí vamos fazer meio que a mesma pergunta, mas de um outro ângulo, né? De um outro ponto de vista. Você falou em mais ou menos qual o grande propósito do espiritismo, mas e aí o que que significaria então ser espírita? A gente está muito acostumado com essa coisa da adesão, né, a uma corrente de pensamento religiosa, as pessoas passam a se identificar, eu sou isso, eu sou aquilo. No caso do espiritismo, o que que é ser espírita? Ser espírita é, procurar, evidentemente, aceitar para si esses pontos que nós falamos, mas, além disso, é entender que esses pontos têm uma consequência. É o que Kardec denominava de uma consequência ético-moral. A partir do momento
em que eu sou, que eu me reconheço, né? Que eu sei que eu sou um espírito e que a minha passagem aqui é transitória, é, isso leva a se considerar as questões da vida material de uma outra forma. Então, ser espírita significa entender a vida material sob um outro prisma, sob um outro modo de ver. Por que isso? Porque, na verdade, a reencarnação implica também, nós não existimos constantemente só a nosso bel prazer para termos várias vidas. Na verdade, a doutrina espírita traz consigo também um conceito de progresso, até em função, certamente, da época, em relação ao positivismo e tudo mais, em que o conceito de progresso, de avanço estava tão em voga. A doutrina espírita também traz em si essa questão do progresso, mas do progresso individual, do indivíduo ir se aperfeiçoando como indivíduo moral, melhorando os seus conhecimentos intelectuais, mas também se tornando uma pessoa mais moral, mais ética, mais solidária, mais fraterna, baseado nesses ensinamentos. Só que é, a aquisição desse progresso, ela não se dá de uma vez só. Daí várias existências, várias vidas que vão se sucedendo para que a gente possa alcançar esse objetivo. É, então, ser espírita significa aceitar para si esses pontos que nós elencamos da doutrina espírita, mas procurar, além disso, procurar aplicar isso em si, procurar ter essa visão para que o indivíduo possa, ao longo da sua caminhada, se despir dos seus preconceitos, se despir das suas invejas, vaidades, porque não, fica sem sentido, desde que se considere a reencarnação, por exemplo, dando um exemplo, você tem um preconceito de cor, preconceito racial, porque você hoje pode estar encarnado em um corpo que tem a pele branca, e na próxima existência você pode estar encarnado em um corpo que tem a pele negra. Então, essas vestimentas que muitas vezes nos diferenciam, que aparentemente nos separam, elas perdem um pouco a pele, perdem totalmente a razão de ser. E forçosamente faz com que não se tenha preconceitos, ou que se diminuam os preconceitos. Demos o exemplo da cor da pele, podemos dar o exemplo do gênero, do corpo físico que a pessoa nasce, homem ou mulher. Então, um indivíduo que é preconceituoso com mulheres, por exemplo, ele pode renascer mulher em uma outra encarnação. Então, essa resposta já vai muito longa, mas tentando fazer um apanhado geral para deixar talvez um pouco mais claro, ser espírita significa admitir para si aqueles pontos que nós elencamos antes sobre Deus, a reencarnação, a existência do espírito, mas as consequências morais, como nós estamos tentando exemplificar aqui, que isso traz, uma vez que a doutrina espírita traz esse conceito da evolução, em que nas diferentes existências o objetivo da reencarnação é com que a gente vá aprendendo, se aprimorando cada vez mais, tornando indivíduos cada vez melhores no sentido ético, no sentido moral. Então, o espírita deveria, em tese, trabalhar para observar a si e atuar no bem dos que estão ao seu redor, para que ele possa alcançar esse objetivo da sua própria melhoria pessoal. Ou seja, a melhoria pessoal levando à melhoria da coletividade como um todo. Ser espírita, em resumo, seria isso. É, a gente falou aqui um pouco do espiritismo, falamos um pouquinho do espírita, mas como é que funciona essa relação entre o espiritismo, né, aquele que o professa enquanto fé, crença ou filosofia de vida, e a relação disso com a necessária, digamos assim, institucionalização desse processo, né? Então, assim, normalmente as religiões, elas necessitam ter alguma base terrena, né? Algum espaço, alguma regra de convivência, e normalmente, por acreditarem na sua mensagem, elas buscam angariar, vamos chamar assim, fiéis, né? Adeptos. Como é que Uhum. funciona essa relação? Espiritismo, espírita, instituição, falar um pouco disso. É, então, a difusão, o estudo da doutrina espírita, ela se organiza a partir de instituições, como o Luiz falou, né? Existem as casas espíritas ou os centros espíritas, que são instituições físicas, que são criadas onde as pessoas se reúnem para estudar a doutrina espírita, estudar as obras de Kardec, estudar outras obras que também são
complementares ao estudo da doutrina espírita. Nessas casas também, além do estudo que é oferecido para as pessoas através de palestras, grupos de estudo e várias ações que são realizadas ali, muitas vezes nos centros espíritas, nas casas espíritas, é realizada também uma ação de amparo, por exemplo, de assistência material, para indivíduos em situação de vulnerabilidade, por exemplo. Dando um exemplo da casa é, onde eu me encontro atualmente, lá existe um departamento chamado de assistência social, que ajuda as pessoas em situação de vulnerabilidade social, e esse departamento tem um setor, que tem um nome bem sugestivo, chamado SAMOR, que atende pessoas que estão em situação de rua, por exemplo, que vão à casa uma vez por semana, lá tem possibilidade de tomar banho, de receber roupa nova, de se alimentar, enfim. Então, nem toda instituição espírita faz esse tipo de assistência, cada um se organiza de uma forma. E a isso nós chamamos o movimento espírita. Então, existe a doutrina espírita, que são conhecimento espírita, as obras, a filosofia espírita que está ali contida. E existe o movimento espírita, que é como nós, espíritas, nos organizamos para difundir a doutrina, para estudá-la, para passar esse conhecimento para as pessoas que se interessem, né? Então, por exemplo, as casas espíritas estão organizadas em um movimento estadual, né? Existe aqui o CERJ no estado do Rio de Janeiro, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que agrega todas as casas. E existe uma instituição nacional, que é a Federação Espírita Brasileira, que congrega também esses esforços de difusão, de estudo da doutrina espírita, em que a publicação das obras muitas vezes passa por essas instituições, ela congrega esforços no sentido de unir os espíritas para que nós possamos ter orientações, ter um detalhamento do modo como nós vamos agir nessa atuação na sociedade, procurando fazer com que a doutrina chegue às pessoas. A pandemia mudou muito isso, né? Porque durante 2 anos, praticamente, as casas espíritas quase todas fecharam por conta das questões da infecção, do contágio, e ganhou muita força também a possibilidade da difusão pela internet, que muitos já faziam, mas muitas casas, como a nossa mesmo lá, que só fazia divulgação presencial, passou a fazer divulgação pela internet, ou seja, a casa fechou presencialmente, mas nós passamos a fazer estudos online e tudo mais, e que continuam. Então, isso foi um ganho também na difusão da doutrina espírita. E existem, o que a gente pode dizer assim, centros espíritas que foram fundados já com uma base inteiramente virtual, ou seja, eles promovem estudos, grupos de estudo para pessoas que assim desejarem, apenas pela internet. Eles não têm uma instituição física, né? Onde as pessoas vão assistir, por exemplo. Então, a difusão, o estudo se organiza através do movimento espírita, através dessas instituições. Hoje em dia, muita gente tem contato com a doutrina espírita sem precisar ir à casa espírita pela internet, por exemplo, né? Então, sites como o da Federação Espírita Brasileira, do Conselho Estadual Espírita do Rio de Janeiro, do CERJ, fornecem ali uma série de materiais que a pessoa pode ir estudando, pode se inteirando, além de iniciativas individuais de várias pessoas que também publicam seus estudos, suas reflexões na internet. Eu lembro de uma frase que eu ouvi certa vez, e cujo autor no momento, o nome eu não me recordo, mas que ela falava mais ou menos assim, que Jesus e Buda se apresentavam como duas grandes muralhas diante da humanidade e que era impossível que não se tenha tido contato com um ou com o outro. Então, essa ideia de que o acesso ao conhecimento da espiritualidade ele está disponível para a humanidade. E pegando essa ideia de Jesus como uma muralha, e considerando que o espiritismo ele nasce na França, um país ocidental, majoritariamente cristão, especialmente no século XIX, qual o papel de Jesus no espiritismo, né? Como o espiritismo vê Jesus, qual a importância de Jesus, ou se não há essa importância? Fala um pouco de Jesus e espiritismo. Isso é uma relação bem interessante, porque realmente o Espiritismo nasceu na França, um país cristão, né, católico e evangélico, e Kardec era católico. É, e o que acontece? Se a gente for ver
lembrar um pouquinho do que eu falei atrás, uma das obras da doutrina espírita é o Evangelho segundo o Espiritismo. E a doutrina espírita, nos seus aspectos morais, ela é uma doutrina cristã, ou seja, a doutrina considera que a doutrina de Jesus, a doutrina cristã, né, que fala de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, de fazer ao outro o que você gostaria que te fizessem, é a base da doutrina moral cristã e a base da própria doutrina espírita. E era um questionamento que surgiu à época, por que então precisou do Espiritismo, já que a base é a mesma, né? Numa das perguntas do Livro dos Espíritos, e essa é uma pergunta muito citada, e por isso eu consigo até me lembrar do número dela, a pergunta 625, Kardec perguntou aos espíritos qual seria o modelo, né, mais perfeito que Deus teria oferecido à humanidade, ou seja, quem teria passado por aqui que seria, em termos de comportamento moral, ético, aquele modelo em que a gente poderia se espelhar, né? A gente tem que ser parecido com aquele cara ali. E os espíritos respondem: Jesus. Então, Jesus é, segundo a revelação espírita, o governador espiritual do planeta, e ele é o espírito mais avançado, mais evoluído que já passou aqui por nós. Ele é o nosso modelo e guia, como a gente costuma dizer nas hostes espíritas, digamos assim. Então, a doutrina espírita é uma doutrina cristã, ela se baseia nos ensinamentos de Jesus, mas o que ela vem fazer além disso? Ela vem fazer com que a gente possa compreender melhor esses ensinamentos com duas chaves que a doutrina nos dá. Quais são essas chaves? A imortalidade e a reencarnação, fazendo com que determinadas proposições cristãs fiquem mais compreensíveis, digamos assim, né? Vamos dar um exemplo muito simples aqui, né? Está escrito lá, né? Amar os inimigos, né? O Evangelho propõe que a gente ame o inimigo. Caramba, se o cara não gosta de mim, se puder, ele vai me fazer mal, se puder, ele vai me prejudicar. O que que significa então? Como é que eu vou amar um inimigo? Ora, amar um inimigo, e se a gente pensar no contexto reencarnatório, de que nós estamos aqui para avançar moralmente e que esse avanço vai fazer com que a gente se torne cada vez mais fraterno e solidário, o inimigo atual que convive conosco, uma pessoa com quem a gente tem algum desafeto, alguma coisa assim, o nosso objetivo é transformar esse elo de desarmonia em um elo melhor. Se não de harmonia, de amor, o que é impossível de uma hora para outra, pelo menos de evitar essa malquerença. Então, quando nós desencarnamos como espíritos, nós que não resolvemos essas questões, teremos que resolver em algum outro momento, seja no mundo dos espíritos, seja depois de encarnando novamente, voltando a ter contato com aquela pessoa. Então, amar um inimigo que parece a princípio um contrassenso, ele se torna alguma coisa mais compreensível a partir do momento que você sabe que, resolvendo essa questão, por exemplo, nessa existência, nessa encarnação, como nós chamamos, nós resolvemos ali uma questão de relacionamento, o que vai nos facilitar a nossa caminhada em existências futuras. Então, a doutrina espírita é uma doutrina cristã, usando uma frasezinha engenhosa, né? E que, por favor, em nenhum momento desmerece o Antigo Testamento, né? Mas uma frasezinha engenhosa que diz assim: o Antigo Testamento nos disse o que não fazer, né? Então, nos Dez Mandamentos, se a gente for pegar lá no livro do Êxodo, não matarás, não cobiçarás os bens do próximo, não prestarás falso testemunho. Ele disse o que não fazer. Jesus disse o que fazer. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro que gostaria de receber. E a doutrina explica por que fazer. Por que fazer isso, né? Por que eu tenho que tentar melhorar esses meus laços de fraternidade, ser uma pessoa mais ética? Porque é através da prática da caridade, e aí a caridade no sentido do bem do outro, né? De tentar agir em favor do outro, que é a base da doutrina espírita, um dos seus pressupostos, né? Uma das suas bandeiras é fora da caridade não há salvação, e a salvação não no sentido da remissão completa, mas a salvação no sentido da gente ir se tornando uma pessoa cada vez melhor, faz com que a gente vá entendendo melhor por que se comportar assim, porque isso tem uma relação direta
com a nossa felicidade futura, como nós estaremos depois da nossa encarnação. Nos entendendo como espíritos, a gente tem uma base melhor para entender o que a gente faz e o objetivo de todos nós é a gente sair dessa encarnação melhor do que a gente entrou. Então, isso é gradativo. E essa prática de observar a si mesmo, ver como é que você pode se tornar uma pessoa melhor e atuar no bem dos outros também, é a base da filosofia espírita, da sua filosofia ética e também que se conjuga com a doutrina cristã. Mauro, você falou aí do papel de Jesus na doutrina espírita, ou a visão que a doutrina espírita tem de Jesus e a importância que a ele confere. E ficou claro aí na sua fala uma relação muito forte do espiritismo com uma tradição judaico-cristã, né? Uma espécie de construção de pensamento que vai se aprimorando com o tempo. Mas como é a relação do espiritismo com outras correntes de pensamento espiritualistas, né? O espiritismo admite, ele dialoga com outras correntes, ou ele tem um pensamento mais exclusivo e centrado numa moral cristã? Como é que é essa relação com outras correntes espiritualistas e até se puder estender mesmo com outros pensamentos científicos e filosóficos? Uhum. Na verdade, a doutrina espírita, ela procura se afastar desse exclusivismo, porque ela propõe essa questão do comportamento ético. Apesar de considerar que o ensinamento moral de Jesus é a sua base, a doutrina espírita considera que a prática dos ensinamentos morais estão abertos a todos. Então, enquanto que algumas correntes religiosas, né, assumem para si esse papel da verdade, que se eventualmente a pessoa não for um profitente daquela corrente religiosa, não tem jeito para ele, né? A doutrina espírita procura trazer um outro conceito. Uma coisa importante é, né, todos nós somos espíritos. Então, falando de uma forma mais ampla do que a doutrina espírita vê, Jesus é espírito também, um espírito, como eu pude falar, muito avançado. Um grau que nós vamos alcançar, segundo a doutrina espírita, em algum momento, depois de várias e várias encarnações de progresso, trabalho intelectual e trabalho no bem. Jesus não é Deus para a doutrina espírita, né? Deus é o criador do universo, é um ser incriado, eterno, e Jesus é uma de suas criaturas, um de seus filhos, como todos nós somos. Jesus é aquele irmão mais velho que veio nos dizer: meu filho, é assim que se faz, olha isso aí, não sei o quê. Ele veio nos mostrar o caminho, né? Mas a doutrina espírita, Buda, né, você falou de Buda, também um desses espíritos avançados que veio trazer uma filosofia também moral de comportamento para outros povos. Então a doutrina espírita não exclui nenhum ensinamento moral. A doutrina espírita não diz que fora dela não tem jeito, não diz que fora do cristianismo não tem jeito. Por isso que eu disse que o objetivo principal da doutrina espírita é que a gente se entenda como espírito. E isso traz, como tentei falar em alguns pontos, uma consequência moral, uma consequência no comportamento. E esse comportamento independe de ser cristão, de ser budista, de ser, enfim, de qual é islâmico, de qualquer israelita, de qualquer outra corrente de pensamento, né? Tanto que essa máxima que eu pude citar, fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo, não é fora da igreja, não é fora do sei lá de onde. Então, desde que o indivíduo procure guiar a sua vida por esse comportamento ético, por esse comportamento de respeito, solidariedade e fraternidade, ele está no caminho, seja espírita ou não. Tanto que Kardec, quando fala dos espíritas em geral, ele diz que a gente poderia considerar uma categoria de pessoas que são espíritas sem o saberem. Ou seja, são pessoas que por si só, talvez por aprendizados anteriores, em vidas anteriores, já têm esse comportamento ético, moral, que já vem enraizado neles, aquelas pessoas que a gente admira, né, pelo comportamento, pela retidão, pelos exemplos que dá. A pessoa pode não ter religião, a pessoa pode ser ateia, né? Ela pode não acreditar em nada disso, mas desde que ela tenha esse comportamento ético, ela está nesse caminho do seu progresso espiritual, ainda que ela negue que exista Deus ou que existam espíritos, né? Então, a doutrina espírita não tem essa visão exclusivista, pelo contrário, ela é uma visão, se a gente pode dizer assim, universalista, porque os caminhos estão abertos para todos, né? Independente da religião, sem religião, nenhuma diferença faz. Você aí
nessa sua última fala, em algum momento você traz essa questão da visão de Jesus, que no Espiritismo é um espírito já bem desenvolvido, em contraponto a uma visão, por exemplo, católica, de que Jesus é um dos integrantes da Trindade Universal, desse mistério da Santíssima Trindade, em que Deus, Jesus e o Espírito Santo são manifestações, de um único ente, de um único ser. Se a gente também olha, por exemplo, para a tradição judaica, a gente vê ali um Deus monoteísta, né? Foi, né, a primeira religião que realmente firmou um pensamento de um Deus único, mas um Deus extremamente assim suscetível de comportamentos muito humanos, né? Da ira, da cólera, da vingança, da força. Aí a gente acha também no hinduísmo uma visão assim muito ampla do conceito de divindade que acaba por descentralizar a ideia de um Deus único, outras mitologias como grega e nórdica. Então, essa questão de Deus, das visões que o ser humano tem de Deus, ela é muito fundamental. Então, acho que era importante agora a gente fazer a pergunta, assim, no espiritismo, na visão espírita, a pergunta que faz a gente derreter o cérebro. O que é, quem é Deus? Como é que o espiritismo vê Deus? Bom, eu vou usar aqui a fórmula de bolo para a gente começar a conversa, né? Eu comentei que o Livro dos Espíritos é o livro base do Espiritismo e da doutrina espírita. Então, quem abrir o Livro dos Espíritos e pegar a pergunta, o primeiro capítulo, a primeira parte das perguntas e respostas do Livro dos Espíritos é um capítulo sobre Deus, né? Kardec começa a se dedicar a esse estudo e a primeira pergunta, a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? Né? E é interessante porque como perguntar o que é e não quem é, porque o quem leva a já a ideia da personificação, ou seja, considerar como se fosse uma pessoa, né? E o que é? Deus não é uma pessoa como a gente entende, como nós somos, né? Então o que está escrito lá no Livro dos Espíritos também perdoem a resposta prontinha, mas é que a gente repete isso tanto que acaba guardando de cabeça, né? É, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É assim que Deus é conceituado dentro da doutrina espírita. Deus é o criador do universo. Deus é o autor de tudo, né? Deus é o supremo das perfeições, segundo a doutrina espírita, porque qualquer imperfeição que se imaginasse de Deus já tiraria dele esse caráter do absoluto, do eterno. Então, Deus é o criador do universo, criou a todos nós para que nós pudéssemos, como suas criaturas, seus filhos, progredir. E Deus, portanto, ele não está restrito a nenhum conceito humano. É claro que é difícil a gente compreender, né? Deus não teve início, não vai ter fim. O universo foi criado em algum momento e cientistas conseguem estabelecer datas, né? O nosso planeta tem 5 bilhões e meio de anos, mais ou menos, enquanto que essa parte, pelo menos, do nosso universo teria 13 bilhões de anos. Então, se a gente considerar que Deus já estava atuando aí, muito tempo antes, Deus já estava ali, né? O que havia antes? Não havia o nosso mundo, não havia a nossa galáxia, mas certamente haviam outros mundos e outras galáxias. A gente pode ir remontando a épocas infinitas. Então, esse conceito filosófico de Deus, ele é o criador do universo, ele é o supremo das perfeições e ele é esse ser que não está contaminado pelas imperfeições humanas. Essa é uma questão, né? Ideias antigas de deuses coléricos, de deuses interessante na mitologia greco-romana, por exemplo, né? Os deuses tinham vontades muito humanas, né? Tanto que eles deuses e deusas se engraçavam pelos mortais e criavam e tinham semideusezinhos, né? Então a gente atribuía a Deus questões nossas, né? A doutrina espírita vem mostrar que Deus está acima de nós, né? Mas ele é esse supremo das perfeições e ele é o supremo bem, o que parece estar em grande contradição com as coisas que a gente vê, pelo menos no nosso mundo, né? E aí é uma questão muito candente mesmo, muito latente. Se Deus existe, por que as coisas estão como estão? Se Deus é poderoso, se Deus é supremo, se Deus é eterno,
Por que que eu passo na rua e vejo uma pessoa caída na calçada? Né? Por que que eu vejo pessoas se matando umas às outras e tudo mais? Na verdade, Deus é o autor do bem. Tem uma frase em um texto espírita que diz, né, que Deus criou a alegria e permite a tristeza. Ou seja, o mal é de origem humana. Quando nós olhamos só para nós mesmos, quando nós eventualmente prejudicamos os outros por aquilo que nós chamamos da nossa imperfeição, né, nossas incorreções morais que muitos de nós ainda temos, nós somos os autores usando um termo do canal, parecido com dessa distopia que nós vemos, né, desses comportamentos menos fraternos, belicosos, de guerra, de preconceito, que ainda fazem parte da nossa realidade. Deus não é o autor disso. Deus é o autor do bem. E o que Ele quer é que nós caminhemos nessa direção do bem, para que nós cheguemos lá e nós possamos chegar ao nosso momento final. Qual é o momento final? Como espíritos eternos, a doutrina propõe que vai haver algum momento em que nós chegaremos ao supremo das nossas capacidades e seremos espíritos puros, como a doutrina propõe. Espírito puro é aquele que não precisa mais ter existências materiais. Haverá algum momento que nós vamos parar de encarnar e nós estaremos realizando a nossa existência, por assim dizer, no seio de Deus. Seremos seus diretos colaboradores no direcionamento do universo, né? Então, Deus é isso, né? É difícil explicar, mas Deus na doutrina espírita não se identifica com as nossas imperfeições e Deus está acima dessas questões humanas. Bom, Mauro, e aí você fala de Deus e você traz duas questões assim que são muito candentes para o ser humano, que são as questões da dor, do sofrimento e da morte, da nossa finitude. O Espiritismo, naquilo que ele se popularizou, é que digamos assim, o homem médio, né, o senso comum entende por Espiritismo, está muito ligado ao que foi divulgado de ações que justamente mitigam a dor e que trazem algum tipo de consolo em relação à visão da morte. Então, através de vários médios e de vários ensinamentos que se tornaram públicos por meios de comunicação e que mostravam, né, essa possibilidade que o Espiritismo tem de nos esclarecer sobre dor e morte, posicionar isso de uma forma diferente, né? Então, ia te pedir para falar um pouquinho mais, né? O que que o Espiritismo tem a nos dizer e a nos trazer como uma mensagem de esperança, de renovação em relação ao sofrimento e à morte, especificamente. É, isso é uma contribuição grande do Espiritismo, por isso que ele é conhecido também como uma doutrina consoladora, né? Eu vou fazer um breve parêntese aqui, Luiz, é coisa muito rápida, porque nós estamos falando de mediunidade, dos espíritos, e falamos de ciência, mas como é que se chegou a isso, né? De onde é que se tiraram essas ideias? Aí temos que recorrer novamente lá a Kardec. No século XIX, começaram a haver fenômenos curiosos na Europa em geral e em vários lugares do mundo, em que chamavam a atenção das pessoas, em que objetos se elevavam aparentemente sem contato humano, em que mesas se elevavam e se escutavam batidas, e, enfim, uma série de fenômenos que não tinham uma explicação aparente. E, em um determinado momento, esses fenômenos, e Kardec atuou muito nisso, esses fenômenos começaram a dar provas de haver uma vontade inteligente por trás, né? Em que uma cadeira que se elevava no ar, por exemplo, ela batia no chão através de um código. Uma batida seria a letra A, duas batidas seriam a letra B, e a partir daí se conseguia estabelecer um diálogo com aquele ser incorpóreo que estaria provocando aqueles fenômenos. E os seres mesmo se revelaram como espíritos ou gênios, né? E o termo espírito acabou ficando. E a partir daí, dessa observação dos fenômenos e da conclusão que se chegou de haverem existências incorpóreas, desencarnadas por trás do fenômeno, se chegou à existência dos espíritos e da noção de que esses espíritos nada são do que nós mesmos depois da nossa vida corporal.
Então, daí é a ideia dos espíritos e a ideia dos médiuns, né? Depois disso, se viu que era muito mais fácil, bastava essa pessoa que tem essa faculdade de comunicação ou receber essa comunicação e o espírito falar através dela, ou então a pessoa pega um lápis, um papel e o espírito escreve o que ele quer, né? Através desses fenômenos mediúnicos. Médium é uma palavra latina para meio, né? Intermediário. Então, a partir daí, essa foi a base do começo desses fenômenos que nós citamos, mas não descrevemos, só para que as pessoas possam ter essa noção. Voltando à questão do Luiz, então, né? A dor e a morte. A morte na doutrina espírita, ela deixa de ter aquele caráter tão aterrorizante, porque a morte é muito medo do desconhecido. O que acontece do lado de lá? Se existe um lado de lá, né? O que vai acontecer? Será que se acaba para sempre, né? Eu tenho uma experiência pessoal de uma. Meu sogro, infelizmente, já é falecido, e eu me lembro que no sepultamento dele, estávamos lá, a família, né, reunidos no sepultamento, e ao lado, numa capela, ao lado no cemitério, era o sepultamento de uma senhora. E assim, havia uma menina, uma mocinha, talvez uns 15, 14 anos, que era neta dessa senhora, assim, e você via o choro da menina e o desespero literal dela por ter perdido aquela avó, com quem ela certamente tinha uma grande ligação, né? Como se aquele elo se quebrasse assim, de uma forma irremissível, né? Nunca mais vou ver a minha avó, acabou-se para sempre. E a doutrina espírita é e aí eu vou usar dizer, comprovando a nossa imortalidade, ela traz para nós essa esperança do reencontro, essa esperança da continuidade dos laços. O pai, a mãe, a esposa, o esposo, o filho, o amigo que se foram, que morreram, não se perderam para sempre, foram antes e poderão se reunir novamente nesse mundo incorpóreo que nos envolve, que é tão real quanto o nosso, que é o que nós chamamos do mundo dos espíritos ou plano espiritual, né? Cada um de nós que está aqui, eu, o Luiz e quem tiver a possibilidade, né, nos der o privilégio de estar nos assistindo, é, pode estar cercado agora por espíritos, amigos seus que estão ali ao seu redor, né, por algum parente desencarnado. Quantos de nós, eventualmente, já não sonhamos com algum parente desencarnado e ficamos felizes por isso, né? Não é só a nossa imaginação. A doutrina propõe que nós, enquanto estamos no corpo, durante o nosso sono, podemos nos desligar parcialmente do corpo, como espíritos que somos, interagir com esses amigos da espiritualidade e voltar e guardar recordação mais ou menos exata dessas questões, né? Então não foi só porque nós pensamos na pessoa, mas talvez a tenhamos encontrado realmente. Então a questão da morte com esse seu peso, com essa tristeza, com essa angústia toda que ela nos traz, o Espiritismo já nos mostra, né? Evidentemente, os espíritos não deixam de ficar tristes quando perdem alguém, não deixam de ficar acabrunhados, sensibilizados, porque a perda daquele contato material mais direto realmente se dá, mas não é uma perda irremissível, e nós sabemos que teremos a possibilidade de encontrar essas pessoas, e essa certeza, e é uma certeza que nós temos, nos deixa muito mais tranquilos, né? Por outro lado, na questão do sofrimento, né? Podemos dizer que Deus é o autor do bem. Qual a origem do mal, então, e do sofrimento, né? Por que nós vemos esse sofrimento todo que acomete a todos nós passamos por momentos difíceis, parentes nossos, o sofrimento que campeia pelo mundo, né? Bom, nós somos criados como espíritos e nós temos a nossa capacidade de decidir, de agir no bem ou no mal. Como as nossas existências são sucessivas, os nossos atos geram consequências. Nós podemos, de acordo com essa questão da evolução espiritual, seguir um caminho mais retilíneo, se nós procuramos exercitar em nós esses princípios ético-morais, nós caminhamos mais depressa em direção a esse estado de plenitude que um dia todos nós alcançaremos de espíritos puros, né? Da nossa consciência tranquila, da vontade de fazer o bem o tempo todo, de não pensar absolutamente em nada ruim, de não ter mais nenhum pensamento do mal. Mas, envolvidos pelo mundo material que nos cerca, nós e ainda mais, né, quando não temos essa noção de que somos espíritos, e muitas vezes já tendo, né, nós temos dificuldade de
colocar isso em prática? Então, somos tomados pelo ciúme, pela inveja, né? Pelo apego às questões materiais, de tal modo que nós muitas vezes agimos em desacordo com a fraternidade, com a solidariedade. Isso também gera consequências. E as consequências são que nós temos que refazer os nossos caminhos. Então, a reencarnação nos é dada para esse processo de aprendizado, mas para que também nós possamos retomar aquilo que nós eventualmente não fizemos direito. Então, muitas vezes nós temos contato em uma existência com pessoas a quem talvez nós tenhamos prejudicado numa existência anterior, para que nós possamos nos reharmonizar, possamos nos reabilitar frente àquela situação, frente àquela pessoa. Nem sempre é com pessoas, mas às vezes, se por exemplo, o indivíduo é um sujeito que tem uma tendência à calúnia, por exemplo, é um maledicente, e isso realmente traz tanto sofrimento às pessoas, né? É, é preciso rever isso, né? Rever esse comportamento. E às vezes uma existência próxima vai trazer essa oportunidade de rever esse comportamento. Então, o sofrimento muitas vezes vem para nós para que nós possamos parar e pensar. O sofrimento tem esse caráter pedagógico, educativo, para que muitas vezes, quando nós somos defrontados por um sofrimento, nós possamos nos voltar para nós mesmos, para dentro de nós e pensar como é que nós estamos nos comportando. Será que isso que eu estou passando tem alguma coisa a me mostrar? Será que isso está me dando algum alerta de que eu deveria me comportar de alguma forma diferente? Se Deus é o supremo bem, Ele não vai nos punir, mas Ele faz com que cheguem até nós essas oportunidades de refazimento, de reflexão, muitas vezes através do sofrimento, que nós podemos amenizar ou evitar, desde que nós procuremos nos aplicar a praticar esses ensinamentos ético-morais, ou seja, procurar fazer o bem às pessoas na medida das nossas capacidades. Então, a doutrina espírita vem trazendo essa visão da morte e essa visão do sofrimento que acomete a todos nós como uma função pedagógica. Se o indivíduo está passando por alguma situação difícil, às vezes nós vemos um parente acometido por uma doença grave, às vezes incuráveis, né? Quando nós encarnamos, nós muitas vezes temos a noção das coisas pelas quais nós vamos passar e escolhemos determinadas tarefas, determinadas dificuldades, porque aquilo ali vai nos elevar como espíritos, por exercitar a nossa resignação, a nossa coragem, a nossa fé. Então, o sofrimento, do ponto de vista da doutrina espírita, tem esse aspecto educativo. Por isso que nós nos queixarmos, maldizermos, murmurarmos, né, como se diz habitualmente, não é uma atitude das mais lógicas, porque aquilo que nos acomete, que nos afeta, está ali para nos ajudar a crescer. Então a doutrina traz essa visão da morte, essa visão do sofrimento também. Mauro, a O que gente não quer dizer, desculpe, só dando uma complementada, que nós não sejamos pessoas de ferro, em que a gente encara todo o sofrimento com tiras de letra, tudo, né? Não, a gente se incomoda assim, a gente sofre, né? Mas pelo menos, se baseado no que a gente já conhece, se a gente puder evitar o desespero, né, e saber que aquilo ali é transitório, já traz um consolo para o coração. Mauro, nós abordamos a questão da fé, o espiritismo e a fé, e agora nós vamos falar um pouquinho de um dos grandes temas da doutrina espírita, pelo que a gente percebe ao ler as obras, que é a caridade. Então, eu queria que você falasse um pouco para nós assim dessa mensagem da caridade e da importância que ela tem assim dentro da visão espírita da vida. A caridade é um tema muito relevante dentro da doutrina espírita, em várias obras da codificação, né, como a gente chama. Kardec falou da caridade em vários momentos, tanto que numa das obras da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec dedica um capítulo só, o capítulo 15 do Evangelho, para a caridade. Ele escreve que fora da caridade não há salvação. E a caridade é entendida como esse movimento que faz a gente sair da gente mesmo e ir em direção ao outro. E ir em direção ao outro. Existe uma pergunta também do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta o que seria a caridade, como o próprio Jesus a entenderia. E os Espíritos respondem lá que a caridade seria um conjunto de três virtudes ou três fatores, né?
que é a benevolência, a indulgência e o perdão. Então, a benevolência, essa intenção de você agir no bem do outro, é, benevolência vem do latim, né? De bene, bem, e volo, que significa vontade, tanto que as coisas que a gente faz por vontade são as coisas voluntárias. Então, aquilo que você faz, você direciona a sua vontade para fazer o bem ao outro. E a indulgência e o perdão, que são virtudes muito próximas, uma vez que todo mundo é falho. Aqui, como a gente considera na doutrina espírita, né? Somos espíritos ainda imperfeitos, a gente comete erros e, portanto, quem erra gostaria de ser perdoado. Gostaria de receber o entendimento do outro, né? Receber esse perdão. Todo mundo já mandou uma bola fora, em maior ou menor gravidade, e gostaria de voltar àquele relacionamento anterior, aquele entendimento que se tinha antes, né? Quando antes se fazia a bobagem. Então, da mesma forma que a gente gostaria de ser perdoado, a gente também deveria fazer esse movimento de ter essa atitude do perdão com aqueles que eventualmente cometem erros com a gente. Então, benevolência, indulgência e perdão. Kardec tem um texto dele em que ele diz que a caridade é a alma do espiritismo. Não se concebe espírita sem a caridade. Kardec, que é um cara muito cartesiano, muito objetivo nos textos, né? Acaba fazendo até uma coisa um pouco mais poética, mais figurada, dizendo que a caridade é a alma do espiritismo. E a caridade, diferente do que a gente pode imaginar, não é simplesmente dar coisas, não é simplesmente você querer ter aquele comportamento do bonzinho que vai agradar todo mundo, né? A caridade é alguma coisa a mais, porque além disso, sim, que pode ser dar alguma coisa a alguém, e a gente sabe que o mundo está cheio de gente precisando de coisas materiais, gente passando por situação tão difícil de fome, de miséria, de carência, então a caridade passa por isso também. Mas a caridade tem um sentido mais profundo, que a caridade, na visão espírita, seria dar um pouco de você mesmo. E como as coisas materiais, elas aqui, como a gente acredita, né, elas são transitórias, é, a camisa que eu visto hoje, ela é minha agora, mas ela não vai ser minha amanhã, não vou carregar isso pro túmulo, né? Naquele ditado, caixão não tem gaveta, a gente não leva nada, na verdade, a gente leva aquilo que a gente fez aqui, as nossas atitudes, o comportamento que a gente teve. Então, esse dar de si significa você dar um pouco da sua vontade, da sua paciência, daquilo que você tem mesmo, como espírito que a gente é. E isso fica muito claro quando Kardec, nesse capítulo 15, que fala sobre a caridade, ele cita um trecho muito conhecido do Evangelho, na verdade, não do Evangelho, né, mas do Novo Testamento, das cartas de Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, quando Paulo fala do amor ou da caridade, né? Aquela questão quais são as três virtudes, né? Fé, esperança e caridade. Agora as três permanecem, mas a caridade é a mais importante. E Paulo vai fazendo ali uma série de considerações, Paulo de Tarso, né, São Paulo, que até teve o dia dele comemorado pela Igreja Católica recentemente, foi dia 25 agora de janeiro. Ele vai fazendo uma série de considerações sobre a caridade, e uma que ele faz é bem interessante, que chama muito a atenção, quando ele fala assim, ainda que eu entregasse todos os meus bens aos pobres, ainda que eu entregasse meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tivesse caridade, isso de nada serviria, isso não adianta de nada. Então, a gente percebe nas palavras de Paulo, e a doutrina vai por esse mesmo caminho, que a caridade é o fazer, também é, mas a caridade está muito mais relacionada ao que está por trás do fazer. Poxa, se o sujeito entrega todos os bens que ele tem para ajudar alguém, ou se ele até no momento de muito mais desprendimento, ele entrega o corpo para ser queimado em nome de uma causa, da causa do bem, rapaz, isso não seria caridade no seu grau máximo? E Paulo diz que não, que se na verdade, se eu não tiver caridade no que eu estou fazendo, isso não vale nada. Ou seja, se a minha intenção não for realmente beneficiar o outro, não for realmente o bem do outro, por mais que eu faça, o valor disso é menor, né? Então a caridade é dar, mas a caridade é dar de si, né? Está mais envolvido na intenção de beneficiar do que propriamente no que você faz, no ato do benefício. Isso é interessante porque a gente fala que a caridade é dar,
Mas se a caridade também é para beneficiar o outro, a caridade pode ser negar alguma coisa a alguém, né? Alguma coisa que você percebe que não vai ser boa para a pessoa, para ajudá-la, às vezes o que ela está querendo, o que ela está te solicitando ali, te demandando, não é o melhor para ela. E se você tem essa visão, negar pode ser a melhor opção. E isso é caridade. Dando um exemplo muito corriqueiro, né? Talvez eu tenho filhos, por exemplo, e quando a gente está educando uma criança, todo mundo sabe, né, que já teve uma criança sob sua responsabilidade, você não vai dar tudo que a criança quer, né? Você ali vai negar, não é o momento, não pode, não é absurdo o que a criança está querendo e você não vai, em benefício dela, para a educação dela, para que ela aprenda, você vai negar algumas coisas. É a mesma coisa assim na nossa vida em relação à caridade também. Então, essa visão ampla da caridade é você fazer sair de si, do seu egoísmo, sair, fazer esse movimento em relação ao outro, perceber as necessidades dele, não é? Não é ter aquele comportamento do bonzinho pejorativo, mas é você procurar beneficiar os outros e ajudá-los, e esse é o caminho do nosso, de a gente construir relacionamentos mais harmônicos, da gente ter corações que vão estar dispostos mais ao perdão, ao entendimento, saindo dessa questão que a gente vê tanto hoje em dia, né, das posições muito cristalizadas, da polarização, de que você acha aquilo e ninguém te convence de nada. Então, a caridade, o Espiritismo vem quebrar isso, fazendo com que esse entendimento caridoso entre nós possa se concretizar. O que não quer dizer também que você vai, por ser caridoso, você vai aceitar tudo que o outro fala. A caridade não exclui a firmeza das opiniões quando alguma coisa está realmente equivocada e precisa ser corrigida, ser apontada, ser repreendida eventualmente, né? A caridade também está envolvida nisso. Então, é, é bastante amplo, né? Mas é esse conceito que é um modo de se ver as coisas e um modo de atuar no mundo e um modo de atuar em relação aos outros. A caridade, segundo a doutrina, teria essa visão bem ampla. Mauro, no início da sua fala sobre a caridade, você cita uma frase de Allan Kardec que ficou bem conhecida. Mesmo quem não é do meio espírita, provavelmente já ouviu essa citação: fora da caridade não há salvação. Mas aí, só para esclarecer, quem não é mais afeito à terminologia, é como o Espiritismo vê essa questão de salvação. Ou seja, no nosso exemplo aqui, ao fazer a caridade, eu encontro a salvação. Mas qual é o sentido dessa salvação na visão espírita? Ah, Luiz, essa pergunta tua é bem interessante, realmente vale a pena comentar. É, porque a salvação a gente vê geralmente como, ou escuta falar, né, de outras pessoas, como alguma coisa ligada a uma adesão, né? Você adere a uma ideia, a uma corrente religiosa, a uma denominação religiosa, e a partir daquele momento você está salvo, ou você adere, você se torna, como alguns companheiros nossos falam, né? Você se tornou uma pessoa cristã e com isso você está salvo. Na verdade, a salvação, segundo o conceito da doutrina espírita, é esse conceito que a doutrina tem do progresso, da evolução espiritual. Então, a salvação seria esse processo de autoconhecimento, de melhoria pessoal, nesse sentido da caridade que nós falamos. Então, o exercício da caridade vai fazendo com que a gente se compreenda melhor, compreenda o outro e vai estabelecendo relações mais harmônicas. Existe um autor espiritual muito conhecido também no meio espírita, que é Emmanuel, né? Quando ele fala da salvação, ele diz que a salvação não é essa coisa automática, não é o fato de eu me tornar espírita que vai me garantir a harmonia, o céu, ou o que eu possa imaginar assim de harmonia espiritual. Não é isso. Quando Emmanuel comenta sobre a salvação, ele fala que esse exercício da caridade, do entendimento, da força, da coragem nos relacionamentos, ele vai nos salvar de erros maiores, ou seja, é um processo de aprendizado. Ele vai fazer com que eu vá aprendendo a me relacionar com as pessoas, vá aprendendo a aceitar as diferenças, vá aprendendo a tolerar, a perdoar,
a ser firme no que é preciso, naquilo que não pode ser daquela forma. E nesse processo, a pessoa individualmente vai crescendo, porque é um processo individual. A gente tem a possibilidade, né, de mudar a si, de modificar aquilo em si que acha que deve ser modificado, mas a gente não tem a capacidade de modificar o outro, né? Por mais que a gente gostaria muitas vezes de querer que o outro mudasse, não depende da gente. Então, às vezes, o modo como o outro se comporta nos afeta. É problema nosso, na verdade, né? A gente pode até alertá-lo, mas o outro vai mudar dependendo da cabeça e do coração dele. Mas o modo como eu vou me sentir em relação àquilo, isso sim, eu posso procurar trabalhar em mim. Então, essa questão da salvação é através desse processo contínuo de educação, reeducação, repetição das experiências, porque a gente acha que já aprendeu alguma coisa, daqui a pouco erra de novo e tropeça na mesma pedra, é alguma coisa que ainda tem que ser renovada, ser repetida, e é esse processo que é a salvação, ou seja, é uma coisa que não é imediata, que não é simplesmente uma adesão, aceitei Jesus e estou salvo agora, né? Não é assim, é esse processo contínuo, é, repetitivo que a gente vai passando não apenas nessa vida atual, mas como nós acreditamos dentro do Espiritismo, nas várias existências que nós temos para chegar a esse momento em que realmente nós seremos espíritos puros, como eu tive a oportunidade de falar, espíritos plenos, né? Que estaremos conectados com Deus. Então, a salvação na visão espírita é isso. A salvação não é um momento, não é uma adesão, a salvação é esse processo. É, tudo isso que a gente conversou, inegavelmente passa por um sentimento de fé, em algum nível, né? Mas a pergunta é a seguinte: como que o Espiritismo também fala sobre fé, né? O que que o Espiritismo entende como sendo fé? O que que ele nos propõe como sendo fé, especialmente nesse momento da humanidade em que a questão religiosa, de uma maneira geral, ela está muito contaminada, né, por uma série de questões que muitas vezes são contraditórias, são paradoxais com a própria essência do que se imagina ser uma religião ou uma fé. Então a gente, quando para observar, e aí em qualquer tipo de pensamento espiritualista, a gente muitas vezes se depara com alguns nuances ou alguns momentos, alguns fatos que trazem a fé numa atitude paradoxal. Então a pergunta é essa: o que que o Espiritismo tem a nos dizer sobre isso, sobre fé? Bom, Luiz, é interessante abordar a questão da fé, porque nós acabamos de falar agora da caridade. Então, nós citamos, né, as palavras de Paulo de Tarso na primeira epístola aos Coríntios, dizendo que essas três virtudes permaneciam: a fé, a esperança e a caridade, ou o amor, segundo outras versões. Mas a mais excelente de todas é a caridade. Mas Paulo de Tarso não deixa de falar da fé. E a doutrina espírita fala da fé também. E novamente fazendo menção ao Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec dedica um capítulo à fé, no capítulo chamado A Fé Remove Montanhas. E qual é a particularidade ou a característica da abordagem da fé é, dentro da doutrina espírita? É que Kardec, né, que é o elaborador, o codificador da doutrina espírita, ele propõe para todos os espíritas que essa seja uma fé raciocinada. O que que isso significa? Que essa seja uma fé baseado na certeza, na análise, na convicção. Kardec diz o seguinte: ninguém pode acreditar a não ser que tenha entendido exatamente aquilo em que ele está acreditando. Como para nós espíritas, a existência e a sobrevivência nossa de espíritos é um fato, e a partir daí foi o início da doutrina espírita, como nós falamos, né, aqueles fenômenos que chamaram a atenção e desses seres incorpóreos que se manifestaram e se denominaram neles mesmos espíritos. Então, a existência dos espíritos nos revelou toda uma outra realidade que não era tão clara para nós, que nós até em grande parte desconhecíamos, e isso fez com que eles se apresentassem e levou a um outro todo conjunto de fenômenos e de leis, de relações entre esses nossos companheiros desencarnados e nós que ainda temos um corpo material, que estamos encarnados, como nós dissemos. Então, a
existência dos espíritos e a compreensão desses fenômenos, o entendimento a que isso leva, faz com que a gente não apenas acredite nisso, mas que a gente entenda que isso acontece, que tenha certeza dessa situação. E a fé espírita se baseia no entendimento desses fatos, no conhecimento desses fatos e na convicção que cada um vai adquirir ou não, dependendo da sua análise, ninguém é obrigado a acreditar nisso, evidentemente, e a partir daí você vai ter uma fé que vai ser robustecida por essas questões que nos dão a certeza da existência da vida extracorpórea. Dando um exemplo, né? Vamos supor que uma pessoa que a gente conheça seja acusada de um crime, né? De algum crime grave. E ela está lá no julgamento e você é chamado para testemunhar como testemunha de defesa. Então, o advogado lá, alguém, o promotor, quem seja, vai te perguntar: escuta, por que que você acha, né, que fulano não cometeu esse crime, esse roubo, vamos supor? Não, eu acredito que ele não cometeu esse crime porque eu o conheço há 30 anos, sempre foi meu amigo, eu sempre tive como uma pessoa extremamente honesta. Ou seja, então eu acredito que ele não cometeu esse crime. Ou seja, eu estou baseando ali o meu conhecimento pessoal no outro e dizendo que eu acredito que ele não seria capaz disso, que ele não teria feito isso, porque eu conheço a sua índole e tudo mais. Isso é diferente de eu sentado lá no banco do testemunho e dizer, não, eu tenho certeza que esse sujeito não cometeu esse crime porque no momento do crime em que ele foi cometido, nós estávamos juntos, em outro lugar. Nós estávamos jantando, conversando, estávamos ali, temos aqui fotos, temos pessoas que podem provar que nós não estávamos lá, ele não estava lá naquele momento. Percebe? Uma coisa é eu Uhum. acreditar em alguma coisa e dizer que eu acredito, outra coisa é eu saber que aquilo não aconteceu. Veja a força, né, de que esse testemunho teria. Então, a fé espírita, em tese, seria baseado nesse conhecimento, nessa certeza do mundo incorpóreo, de que nós evoluímos, de que nós temos a capacidade de melhorar a nós mesmos e o ambiente ao nosso redor, e a partir daí a fé espírita estaria baseada nessas certezas, nesse conhecimento. E a partir do momento que eu tenho contato com esse entendimento, esses fatos, acho que aquilo para mim faz sentido, então a fé nasce desse conhecimento, dessa certeza, dessas circunstâncias. Então, por isso Kardec diz que a fé espírita seria, em tese, uma fé raciocinada. Mauro, chegamos aqui ao fim da nossa conversa e eu peço então que você profira as suas palavras finais. Então, amigos, para terminar, eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com o Luiz, amigos de muito tempo, oportunidade de estar conversando sobre a doutrina espírita e de trazer, de alguma forma, algumas questões sobre a doutrina espírita, como ela encara as coisas do mundo, as coisas da vida, enfim, trazer algumas ideias. Não é intenção nossa, evidentemente, de convencer ninguém a se tornar espírita, mas, quem sabe, despertar a curiosidade em algumas pessoas para que possam buscar mais. Como falamos no começo, eu participo de uma casa espírita, que é o Grupo Espírita Francisco de Assis, fica na Ilha do Governador, que tem reuniões online e reuniões presenciais. Então, aqueles que desejarem conhecer mais a nossa casa, que existe desde 1970, podem acessar o nosso site, que é o jefailha.com.br, também com esse mesmo nome, Jefailha. Estamos no Instagram, que é possível acessar lá as nossas campanhas, os nossos eventos, enfim, as nossas reuniões. Então, mais uma vez agradecendo a oportunidade, deixo aqui um grande abraço a todos. Agradecemos a todos que nos prestigiaram. Se você gostou, faça sua inscrição, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Você também pode conhecer outros vídeos do canal que vão aparecer aqui no alto da tela. A distopia, o movimento da contra-desesperança.